Oi, gente. Eu resolvi gravar esse vídeo, uma iniciativa experimental em função aí da nossa situação de isolamento, tentar oferecer alguma coisa daquilo que eu posso contribuir, que é na área de estudo bíblico, né, de aprendizado e trazer um pouco daquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Então eu vou fazer um experimento gravando esse vídeo pequeno, um assunto interessante, e se der certo, vou levar adiante fazendo outros. O assunto que eu queria trazer é um assunto que gera bastante interesse em muita gente e para mim é aquilo que mais eu me dediquei a estudar ao longo da minha vida, que são as questões escatológicas. Diferentemente da maioria dos escritores que começam com o Apocalipse, eu, ao longo da construção dos meus estudos, eu me voltei para o livro de Daniel, e a partir de Daniel eu comecei a coletar aquilo que eu aprendia e reunir essas informações e formatei um, um estudo em pedaços que, uma vez unidos, começam a dar uma visão um pouco mais definida do que seria o cenário profético que nos espera, que nos aguarda aí o futuro. Então vou falar nesse primeiro vídeo algumas poucas coisas e posteriormente, então se essa experiência der certo, eu vou continuar o assunto. O livro de Daniel ele tem 12 capítulos e nem todos os capítulos têm o envolvimento de uma palavra profética. Eu posso citar aqui capítulo 1º, 3º, 4º, 5º, 6º e o 10º, eles não pertencem ao escopo profético. Então, basicamente, não vou falar sobre eles. O capítulo 10 ele tem até algumas coisas que poderiam ser aproveitadas, mas ele não trata exatamente de uma profecia. Outra coisa que é importante quando a gente estuda escatologia é entender que, na maioria das vezes, não só no livro de Daniel, mas em qualquer escrito profético, a maioria das vezes não há uma ordem cronológica na narrativa profética que corresponda aos fatos de forma também cronológica, ou seja, os fatos eles são narrados e às vezes no mesmo versículo, no mudar de vírgula você salta séculos. Isso é bem comum para quem começa a estudar e a gente começa a perceber isso com bastante abundância, né? Ainda que em algumas situações a palavra profética ela fala e você consegue identificar que ela está falando e que os eventos eles são cronológicos, ou seja, eles devem de fato acontecer naquela ordem que foi profetizado, mas a grande maioria não é assim, né? Particularmente com relação ao livro de Daniel, a questão histórica ali também não está organizada de forma cronológica. Um exemplo é o capítulo 5, por exemplo, né, que fala sobre a morte do rei Belsazar. E no capítulo 7, volta a falar sobre ele, mas é o primeiro ano do seu reinado. Então você vê que não há uma ordem cronológica nem na questão histórica. Eu diria que 95% das profecias que contém o livro de Daniel, elas já se cumpriram. E apenas uma pequena parte ainda estaria para se cumprir. Isso é bem perceptível quando você estuda a história. Aliás, eu quero deixar já aqui uma outra informação importante.
não tem como nós aprendermos esse assunto escatológico, você não tem como avançar nisso se você não estudar história. A história é extremamente fundamental, é uma disciplina em paralelo à escatologia, mas ela é fundamental para que você possa acompanhar a compreensão, ou possa alcançar alguma compreensão escatológica. Porque a história, ela prova o cumprimento do fato escatológico. Então não tem como você entender escatologia se você não estudar história. Isso é logo no começo, quando você inicia essa dedicação ao estudo escatológico, você percebe isso. Bom, entrando então aqui rapidamente no livro de Daniel, né? Uma introdução assim genérica. Daniel, ele pertencia à tribo de Judá. Ele ou era da linhagem real, se não era da linhagem real, ele era de uma linhagem de pessoas ou de família muito nobre. O próprio livro de Daniel não deixa isso muito claro, mas deixa claro que ele pertencia a algum tipo de elite, seja da nobreza ou realeza, ou apenas de famílias, de uma família que fosse bem influente no reino. Eu vou ler rapidamente o capítulo 1, só para a gente ter como um pano de fundo, do versículo 1 ao versículo 4, que traz um pouco dessa introdução. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então veja, tanto da linhagem real quanto dos nobres. Em seguida vai falar de Daniel. Então ele pertencia a uma das duas classes, mas não é dito exatamente se ele era da linhagem real ou apenas um nobre. Jovens sem defeito, versículo 4, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Lendo mais abaixo, chegando no versículo 6, se comenta então o nome de Daniel e dos seus 3 amigos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Bom, Daniel ele é levado para a Babilônia no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, por ocasião da primeira deportação que houve. Houveram 3 deportações. A primeira em 604 a.C., a segunda também no reinado de Jeoaquim, 597 a.C., e a terceira já no reinado de Zedequias, a terceira deportação, em 586 a.C. Para a gente voltar e entender o que estava se passando historicamente, é importante que você compreenda que, naquele momento da história, Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, era o maior império, o império dominante da região. E havia um tributo, havia já uma conquista, um tributo que era pago de Israel à Babilônia. Porém, Jeoaquim se rebelou, né? Não quis pagar. Esse pano de fundo ele está todo contido ali no livro do profeta Jeremias. Você vai ver isso assim bem claramente. Todo esse momento dramático que Israel vive, contado no livro profético de Jeremias, que mistura um pouco da sua biografia.
e que é exatamente esse momento de turbulência enorme, aonde Jeoaquim se rebela e não quer pagar os impostos e, por fim, depois de algumas investidas, em 586, há a derrocada final e já a terceira deportação acontece ali. Jeoaquim já tinha sido deposto, depois Zedequias assume o reino, ele também não se submete ao reino de Babilônia, e Nabucodonosor acaba por destruir o templo, saquear o templo e impor ainda maior força de, de trabalho forçado, de escravidão, sobre aquele povo que ficou muito debilitado em Israel e tinha que pagar imposto, e além disso levou para a Babilônia as pessoas nobres, as pessoas mais ricas, as pessoas que poderiam contribuir para o reino de Babilônia de alguma forma, né? É, há registros históricos mostrando que foram os artífices, os artistas, aqueles que tinham habilidade com metalurgia e uma série de pessoas que poderiam contribuir positivamente para o reino. Os mais pobres somente foram deixados na terra. Outro dado importante dentro desse pano de fundo histórico é que tanto Ezequiel, o profeta Ezequiel, quanto o profeta Jeremias, eles são contemporâneos de Daniel. Ezequiel ele é deportado também para a Babilônia já na segunda deportação, sob o reinado de Joaquim, por volta de 597 a.C. E aí se forma um triângulo muito interessante, porque a gente vê Ezequiel na Babilônia convivendo entre a plebe do povo judeu, ou seja, aqueles que estavam entre o povo, e ali Deus usava ele profeticamente. Já Daniel, ele, como tinha uma linhagem mais nobre, mais elitizada, seja da realeza ou somente da nobreza, ele vai assistir no palácio de Nabucodonosor, ele vai ficar na corte, e também Deus o usa ali profeticamente. Mas Jeremias, ele permanece em Jerusalém. Então, a gente tem um triângulo montado. Deus deixa uma das suas vozes em Israel, e na Babilônia, ele deixa duas vozes proféticas, uma entre o povo e outra na corte. Isso uma visão interessante que a gente não pode deixar passar despercebido. Eu diria que Daniel ele é descrito como um profeta, mas eu tenho o hábito de dizer que Daniel era, na verdade, um estadista. O que é um estadista? Um homem de Estado, um homem, um diplomata, um homem que prestava um serviço de alta qualidade, de alto refino à corte babilônica, um homem que tratava com outros reinos, um estadista, que tinha dons proféticos. Eu vejo assim, muito mais do que simplesmente um profeta, porque você percebe pela história que Daniel ele permanece em Babilônia desde o tempo em que ele chega, ainda muito jovem, que essa é a descrição do capítulo 1 de Daniel, para servir na corte do rei Nabucodonosor, e ele fica vivo, ele permanece até Ciro. São 70 anos, quer dizer, ele fica o período todo do cativeiro em Babilônia, de alguma maneira, servindo o reino, tendo alguma influência, né? Esse período abrange de mais ou menos 605 a 530 a.C., né? E aí eu vejo Daniel como um homem de Estado que tinha dons proféticos, ou um homem de Estado que Deus usava em profecias, por vezes. Mas ele não era um homem como Isaías, por exemplo, ou como Jeremias, que tinha um ministério profético. E aí eu faço essa separação que eu acho que ela é importante a gente entender. Há pessoas que têm um ministério profético. O que é um ministério profético? São pessoas que prioritariamente
Deus usa para profetizar. Quer dizer, é muito mais abundante a maneira como Deus usa essa pessoa nesse dom do que de qualquer outra forma. Então você vê Isaías como alguém que tinha um ministério profético. Você vê Ezequiel, desculpe, você vê Jeremias dessa forma. A gente pode perceber que o papel principal deles era profetizar, né? E para isso Deus usava eles como mensageiros até para pessoas. Você não vê Deus sendo um mensageiro exatamente para pessoas, ainda que ele interprete alguns sonhos que tinham uma mensagem para os reis, mas você não vê assim como acontece, por exemplo, com o profeta Natan, no tempo de Davi, como acontecia com Jeremias, como acontecia com Isaías, que eles eram enviados a pessoas para profetizar para elas, né? Então, há essa diferenciação. Existe ainda uma situação que eu vejo que é intermediária, que eu posso citar talvez aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo claramente era usado de forma profética, ele era um profeta também, mas eu não vejo ele como tendo um ministério profético. Ele era um apóstolo que tinha um papel muito mais importante na sua vida, que era esse de sair fundando as igrejas e fortalecendo as igrejas e formando discípulos, mas tinha dons proféticos, ele tinha dons proféticos e profetizava também. Bom, dito isso, antes da gente entrar na primeira parte do sonho que Nabucodonosor tem e que Daniel interpreta, eu acho importante a gente passar uma ideia da sucessão dos tronos, tanto babilônicos como persa, ou seja, a sucessão dos reis, né? Porque, como eu disse, repito, a questão histórica é muito importante. O pai de Nabucodonosor, quer dizer, todo o contexto histórico do livro de Daniel está firmado, está focado na pessoa do rei Nabucodonosor, que reinou de 605 a 562 a.C. Antes dele, seu pai chamava-se Nabopolassar. Ele é de 626 a 605 a.C. O próximo na linha, depois de Nabucodonosor, é Evil-Merodach, que reina de 562 a 560. Depois um nome difícil, que é Neriglissar, de 560 a 556. Nem todos esses são personagens bíblicos. A maioria não, né? Depois desse Neriglissar veio Labase Marduk, que morreu no mesmo ano que assumiu o trono, em 556 a.C. E depois Nabonido, de 556 a 539 a.C. Nabonido tinha teve um filho chamado Belsazar, que é o personagem do capítulo 5 de Daniel, que foi seu corregente no reino, né? Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Olhando para o lado persa, ou do Império Medo-Persa, que foi o império que sucedeu o Império Babilônico, nós começamos com Dário o Medo. Daniel 5,31 fala sobre ele. É ele que toma o poder das mãos de Belsazar, né? E aí, nesse aspecto, o Império Medo-Persa, eram dois impérios que, em união, trabalhavam. A Média era um reino menor em relação à Pérsia. Quem reinava na realidade, quem comandava os dois impérios era o rei Ciro, né? O grande rei Ciro que a gente conhece na história, e que também é um personagem citado biblicamente. Ciro persa, então, reina de 539 a 530 a.C. É Ciro quem assina o decreto que autoriza os judeus a voltarem da Judéia depois do cativeiro de 70 anos, voltarem para Israel. Agora, tem um fato muito curioso e de grande interesse na história, e também assim muito interessante para nós crentes e que pouca gente sabe. Deus, cerca de 200 anos antes do nascimento de Ciro, esse rei persa, através do profeta Isaías, Deus menciona o nome de Ciro.
e diz que Deus iria usá-lo para que libertasse o seu povo, para que eles pudessem retornar do seu cativeiro. Olha, isso 200 anos antes dele nascer, né? Em Isaías 44, verso 28 e também 45, verso 13, a gente lê essa história, né? O nome dele é citado. E aí há uma tradição que a gente não tem essa história confirmada, mas ela pode ser bem verdade, ela tem consistência para isso, porque sabemos que Daniel ele permaneceu vivo até o império de Ciro, né? Depois lá no livro no próprio livro de Daniel, existe um momento ali por volta do capítulo 5 em que cai o reino babilônico e assume o reino persa, é quando Dário chega. Dário chega primeiro e depois Ciro vem, né? Então, esse momento de transição, Daniel é chamado, né? E Dário se encontra com Daniel. Então, Dário, que vem na frente para lutar contra o reino babilônico e tomar, ele conhece a Daniel. E provavelmente aí vem essa história, que foi Daniel quem apresentou a Ciro, o rei persa, e mostrou para ele essa escritura sagrada registrada no livro de Isaías. E aquilo trouxe um grande impressionamento para o rei Ciro, sendo talvez a gota d'água para ele assinar o decreto e libertar o povo. Mas isso é uma história que é uma tradição, a gente não tem uma confirmação, uma evidência documental, né? Mas ela pode ser muito bem verdadeira. Depois de Ciro vem Cambises, que reina de 530 a 522 a.C. Há indícios históricos que identificam esse Cambises com o rei Artaxerxes, o mesmo que mandou parar a obra de reconstrução do templo, já em Êxodos capítulo 4, há uma paralisação ali. Então, há indícios que ligam esse rei chamado Cambises, a Artaxerxes. Importante também dizer o seguinte, normalmente, quando a gente lê os livros históricos, a gente encontra outros nomes para os personagens bíblicos. Há uma diferenciação de nomes, né? Eles são conhecidos, às vezes, na história regular ou secular, como você queira chamar, por outros nomes. Então, Cambises, há indícios de que seria o Artaxerxes, né? Dário I, depois dele, 522 a 486 a.C., que é este que autoriza o reinício das obras do templo, já no capítulo 6 de Êxodos. É ele que autoriza o reinício. Depois Xerxes, de 486 a 465, lembrando que nós estamos falando dos reis persas, ok? Este Xerxes é o Assuero do livro de Esther. Importante essa ligação. Depois Artaxerxes I, de 465 a 423 a.C. É o rei, esse Artaxerxes I, é o rei do livro de Neemias. E é ele quem autorizou a Neemias de reedificar os muros da cidade de Jerusalém. Em seguida, Xerxes II, Dário II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, difícil, né? Ficar falando esses nomes. Depois o rei Arces e, por fim, Dário III, que é aquele que perde o reino medo-persa para o grande conquistador Alexandre o Grande, que era macedônio, né, do Império Greco-Macedônio, em 331 a.C. Se você não está familiarizado com esses nomes da história e com essa parte da história antiga, é aí a prova de que não se conhece bem a escatologia se não se estudar história. Então, você tem que estudar história, ok? Muito bem. Já no capítulo 2, então a gente tem o sonho, o famoso sonho que Nabucodonosor, pelo qual ele é perturbado enquanto estava dormindo, né? Eu vou fazer um resumo bem rápido,
para a gente depois prosseguir analisando o sonho de uma maneira mais específica. Nabucodonosor, ele tem um sonho, e nesse sonho ele sonha com uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril e os ventos de bronze, e as pernas de ferro e os pés, parte era ferro e parte era barro. E nesse sonho que ele tem, ele vê depois uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, quer dizer, não foi o homem que foi lá e cortou essa pedra, e ela bate nos pés dessa estátua e a estátua toda desmorona. E em seguida, essa pedra esmiuça a estátua, né? Destrói a estátua. Para logo em seguida ela crescer, a pedra crescer e encher toda a terra. Então Nabucodonosor tem esse sonho, e esse sonho diz ali no capítulo 2 que ele se perturba muito com a interpretação do que poderia ser. Porém, acontece um outro fato muito curioso e como é que Deus fez a coisa. Porque ele sabia que ele teve um sonho perturbador, mas ele esquece o sonho. E isso fez com que ele ficasse mais perturbado ainda, porque ele não sabia, ele não conseguia se recordar do sonho. É quando ele manda introduzir os sábios de Babilônia, entre eles Daniel, que já tinha sido constituído um dos sábios de Babilônia, né, em função do treinamento que eles tiveram, mesmo tendo sido cativo, e já assistia na corte, já assistia nos negócios do reino. Então ele chama esses homens e ele diz assim: olha, eu tive um sonho muito perturbador. Entre esses homens ditos sábios, existiam aqueles chamados astrólogos, existiam os magos, aqueles que afirmavam poder falar com os deuses, etc. Então ele diz assim: olha, eu tive um sonho muito perturbador e eu quero que vocês me deem a interpretação. E aí os sábios, né, perguntam: qual é o sonho? Diga-nos o sonho e diremos a sua interpretação. Porém, Nabucodonosor tinha esquecido o sonho. Mas ele estava tão perturbado que ele diz assim: não, vocês vão ter que me dizer qual é o sonho e depois me dar a interpretação. E aquilo fez com que os magos, né, os sábios, dissessem: mas, rei, não temos condição de fazer isso. Diga-nos o sonho e a gente dirá a interpretação. E aí isso enfurece Nabucodonosor de tal maneira que ele diz assim: olha, se vocês não me disserem o sonho e me derem a interpretação, vocês vão morrer todos. E deu um prazo bem curto, dizendo que vocês vão morrer. Eu não quero saber. Vocês estão me enganando, estão querendo ganhar tempo, eu vou acabar com a raça de vocês. E Daniel é então buscado pela guarda do rei para sofrer essa punição também, porque ele pertencia a esse grupo. E aí ele diz: mas por que o rei está assim tão furioso? O caso é explicado e ele, num ato de fé assim incrível, ele diz: não, peço ao rei um prazo que eu vou orar ao meu Deus para que ele me revele o sonho e eu possa dar a interpretação. E o rei concorda e, de fato, Deus revela o sonho a Daniel. Bom, esse é o pano de fundo, rapidamente, desse capítulo 2, que conta essa história e que mostra o que se passou. Eu quero ler agora alguns versículos que falam exatamente da visão da estátua, né? Para que, de posse da leitura dessa visão, a gente possa analisar passo a passo e tentar entender o que isso representa. Então, Daniel capítulo 2, a partir do verso 31 até a altura do verso 35, diz assim, Daniel falando: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível.
A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Esse é o sonho. Agora vamos analisar a sua interpretação, e o que eu vou falar agora é a interpretação que Daniel dá, né? Não com os detalhes históricos, porque hoje, conhecendo os detalhes históricos, a gente sabe do que se trata, mas ele diz os detalhes simbólicos das partes que ele via da estátua. Então, do verso 36 a 38, que começa então a explicação, iniciando no verso 36, ele começa a falar sobre a interpretação do que cada parte desta imagem era. Então vamos lá. Verso 36, capítulo 2 de Daniel. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele está dizendo que na estátua, a cabeça de ouro representa o próprio Nabucodonosor e o seu reino. A cujas mãos tu és a cabeça de ouro. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Então essa é a explicação simbólica que ele traz. Agora, de posse da história, vamos dar nome às coisas, né? Versos 36 a 38 fala da cabeça de ouro, que Daniel identifica como sendo Nabucodonosor e o seu reino, né? Isso é o Império Babilônico. A duração do Império Babilônico foi de 626 a 539 a.C. O rei principal desse período, Nabucodonosor, é o rei de destaque, né? Versículo 39, na parte A, ele fala do peito e dos braços de prata. Então, a cabeça de ouro, peito e braços de prata. E ele está dizendo que depois da cabeça de ouro virá um outro reino. O reino, na sequência histórica que domina aquela região depois de Nabucodonosor, é o Império Medo-Persa. E aí é interessante porque o Império Medo-Persa eram dois impérios, como eu falei para vocês no início, e dei até a sucessão do trono
os sucessores, né? E falei de Dário, que era o Medo, e Ciro, o persa, que veio depois, que eram dois reinos que trabalhavam em conjunto. Então, o peito e os braços eram de prata. Então, um braço era a Pérsia, outro braço era a Média, e o peito era a união deles dois, assim como o peito, o tronco, une os braços, né? Duração do Império Medo-Persa, de 539 a 331 a.C. Ciro, o persa, é o rei de destaque do período. Depois vem o quadril e os ventres de bronze. É um reino depois dele. E tem uma característica interessante, que esse terceiro reino, na sequência, ele teria domínio. Foi-lhe dado domínio, né? Alguma coisa que tem referência a um grande domínio. Bom, na sequência histórica, ainda estamos no versículo 39, já a parte B, o ventre e os quadris de bronze, na sequência histórica, representam o Império Greco-Macedônio, ou simplesmente Império Grego, como é mais conhecido. Porque depois da Pérsia e da Média, foi Alexandre o Grande que conquista o Império Medo-Persa, e não só o Império Medo-Persa, mas ele conquista toda aquela região da Europa, ali do sul da Europa, e vai conquistando e chega às portas da Índia. A extensão do domínio dele foi a maior de todo o período desses reis. Então, está falando do ventre dos quadris de bronze de Alexandre o Grande e o domínio do Império Medo-Persa, que foi de 331 a mais ou menos 145 a.C. Versos de 40 a 43 está falando das pernas de ferro e os pés e dedos em parte de barro e em parte de ferro. Na sequência, depois do Império de Nabucodonosor, depois do Império Medo-Persa, tem ainda algumas confusões ali depois que morre Alexandre o Grande morre, o seu império ele é dividido em 4, mas logo na sequência, o próximo império a se levantar é o Império Romano. E são eles que dominam depois a região. Então, quando fala das pernas de ferro e os pés em parte de barro, em parte de ferro, está se referindo ao Império Romano. As duas pernas representam as duas vertentes deste império, que foi o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Isso a gente só consegue discernir depois de estudar a história. O Império Romano ele começa com uma unificação, mas depois ele se separa e vira Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. A queda, se não me falha a memória, deu-se em 286. Eu depois vou dizer essa data mais à frente, que eu vou falar um pouco mais de Império Romano. Verso 44 e 45, que é a pedra que é cortada sem auxílio de mãos, ela tem a representação do reino eterno de Jesus. Cristo é a pedra, né? A Bíblia mostra sempre a pedra como sendo uma simbologia de Cristo. Porém, o interessante agora é que essa parte da visão, que é a pedra que é cortada sem auxílio de mãos, e por que é cortada sem auxílio de mãos? Porque o reino de Cristo, quando ele debelar o reino do anticristo, não vai ter a participação na mão do homem. Por isso que ele vê a pedra cortada sem auxílio de mãos. E ela esmiuça esses reinos. Porém, esse fato ainda não aconteceu. Então, há um pulo, ou há um intervalo de tempo entre o Império Romano e até esse momento que ainda não se cumpriu. Ou seja, a parte da visão que não se cumpriu da estátua é a parte da pedra, que é cortada sem auxílio de mãos, e que começa e esmiuça os pés, e isso destrói toda a estátua. Ainda está um pouco faltando alguns pedaços dessa imagem, mas é natural porque a gente está no começo do vídeo, né? Eu vou